temos esse trabalho aí, ó, né? A central hidrelétrica ilustrada a seguir, é uma central hidrelétrica, um esquema de uma central hidrelétrica, de uma usina hidrelétrica, certo? Ele pede para que a gente estime qual vai ser a vazão turbinada para que o escoamento transfira para a turbina uma potência de 100 kW. Então vamos ver que o exercício pede para a gente calcular qual é a vazão que vai movimentar as pás da turbina. Conforme nós vimos na aula passada, o sistema de geração de energia hidrelétrica ele parte da energia potencial da água, em geral da energia potencial da água, o que é favorecido pela construção de uma barragem que produz a elevação do nível da água. Então o papel da barragem aqui é produzir uma elevação do nível da água, criando um reservatório ou um represamento. Vimos que nem em todos os casos é necessário construir grandes barragens. Em alguns casos, onde nós normalmente aproveitamos quedas naturais do terreno, nós podemos construir pequenas barragens de nível com o intuito de submergir a tubulação aqui na tomada de água. Então, o papel seria a submersão da tomada de água, certo? Nesse caso, o fluido, então, tem energia potencial no reservatório, na superfície livre do reservatório. Essa energia potencial ela é transformada em energia cinética e energia de pressão quando o fluido entra no conduto forçado e, em função da sua energia, o fluido movimenta as pás da turbina. A turbina está acoplada a um gerador, onde a movimentação de ímãs situados na região do gerador, principalmente na região de estator, a movimentação de ímãs situados, na região do rotor do gerador. O estator é a parte fixa, é a parte cheia de bobinas. Então, a movimentação de ímãs em função do movimento giratório desse eixo, produz aqui um campo magnético variável, e esse campo magnético variável produz indução de corrente elétrica. Então, é dessa maneira que é gerada a energia. A vazão que passa pela turbina, que movimenta os rotores da turbina, sai pelo tubo de sucção. Vamos lembrar que o tubo de sucção nesse sistema é o que vem depois da máquina de fluxo, portanto, que vem depois da turbina, chegando até o canal de fuga, não no rio especificamente, mas no canal de fuga, que é um canal de transição entre a casa de máquinas e o leito do rio propriamente dito. Então, nós temos aqui o canal de fuga que recebe a vazão que foi imediatamente turbinada. Certo, pessoal? Então, nós temos um exercício que vai pedir para que a gente calcule qual é a vazão turbinada. Qual é a vazão turbinada para que o escoamento consiga transferir para a turbina uma potência de 100 kW com essa queda bruta que nós temos aqui, certo? Então, nós temos 656 metros no reservatório e 639 metros no nível de água no canal de fuga. Então, nós temos aqui uma certa queda bruta que será aproveitada para a geração de energia hidrelétrica. Temos, então, uma divisão dos condutos, conduto forçado de adução, que vem antes da turbina, um comprimento de 25 metros, um diâmetro de 50 centímetros, e o material é aço soldado. Então, nós temos aqui uma tubulação de aço soldado. O conduto de sucção, que vem depois da turbina, 12 metros de comprimento, 60 centímetros de diâmetro, o material também é o mesmo, material de aço soldado. Nós precisamos dessa informação para calcularmos as perdas de carga e para obtermos, por exemplo, as rugosidades desse material. Aqui embaixo nós temos então uma série de tabelas e de informações que vão nos auxiliar no cálculo dessa perda de carga. Primeiro, vamos anotar quais seriam as rugosidades dos dois condutos, aqui do conduto de sucção e do conduto adutor. Vamos lembrar que todos são condutos forçados, certo? Material aço soldado nos dois casos, tanto no conduto adutor quanto no conduto de sucção. Então, nós vamos verificar aqui, aço soldado, temos ali uma rugosidade absoluta de 0,046 milímetros, certo? Então, nós vamos obter aí a rugosidade absoluta por essa tabela. Nós vamos também considerar perdas de cargas localizadas no sistema. E, seguindo o caminho da água, seguindo o fluxo da água, a primeira perda de carga localizada que nós vamos verificar ocorre aqui na grade. Então, nós temos uma grade na entrada da tomada de água. Vamos lembrar que essa região que retira a água do reservatório é chamada de tomada de água, certo? Então, nós temos ali uma grade, e essa grade tem um papel de reter material grosseiro, como galhos, às vezes pedaços de plástico, pneus, material desse tipo.
Normalmente, a abertura mínima deixada por essas grades é uma abertura de 3 centímetros, seria a menor abertura utilizável, certo? Porque se forem deixadas aberturas menores do que 3 centímetros, essas aberturas já produziriam perda de carga localizada grande demais. E num sistema como esse, o que o projetista tem que fazer é evitar ao máximo as perdas de cargas. Vamos anular a perda de carga? Não tem jeito. Perda de carga só vai ser zero aí se a água estiver parada nos condutos. Mas com a água parada, a turbina não gira, não adianta nada, certo? Então, o que o projetista tem que fazer? Ele tem que minimizar ao máximo essas perdas de cargas, tanto localizadas quanto distribuídas. Por isso, adotar grades com aberturas menores do que 3 centímetros, essas grades até conseguem reter mais material, mas causam grande perda de carga localizada na entrada, o que é prejudicial ao sistema de geração de energia, certo? Então, o que se utiliza são aberturas de no mínimo 3 centímetros nessas grades, de 3 centímetros para cima, certo? Então, haverá aqui uma certa perda de carga localizada. Vamos trabalhar, nesse caso, com um coeficiente de perda de carga localizada de 1,1. Vai ser o K do coeficiente de perda de carga localizada na grade. Logo depois da grade, nós temos ali uma comporta. Vocês podem ver que uma comporta que faz o papel aqui de um registro. Essa comporta, ela fecha, por exemplo, ela vai fechar essa abertura da tomada de água quando for necessário interromper o funcionamento da turbina, por exemplo, para alguma manutenção ou para permitir o enchimento do reservatório. Às vezes, em períodos de estiagem muito longos, certo? É necessário interromper o trabalho de algumas turbinas para que o nível de água nos reservatórios possa subir, certo? Então, essa comporta, que é uma comporta de controle situada aqui na tomada de água, ela faz isso. Ela interrompe o fluxo para a turbina em situações de manutenção da turbina ou em situações onde se quer encher o reservatório, fazer com que o reservatório tenha um nível de água elevado, principalmente em situações de estiagens. Lógico que durante o serviço essa comporta ela precisa ser recolhida, então essa comporta ela não vai bloquear a tomada de água, ela é recolhida aqui para o seu recinto, então tem aqui um recinto, uma abertura onde essa comporta ela passa a ser recolhida aqui, permitindo então o escoamento de água e a entrada de água dentro do conduto forçado. Mas mesmo assim, essas ranuras que existem na região da comporta acabam produzindo perda de carga localizada. Então, nós vamos considerar a perda de carga localizada para essa comporta totalmente aberta, certo? Então, aqui, de acordo com a posição da comporta, nós temos diferentes valores de K. Quando ela está na metade aberta, a gente pode observar, o valor de K é relativamente grande, 5,6. Mas quando a comporta está totalmente aberta, o K é muito pequeno, 0,2. Nós vamos considerar o serviço do sistema, portanto, com a comporta totalmente recolhida, ou seja, totalmente aberta, o coeficiente de perda de carga localizada na comporta será de 0,2. Tudo bem, pessoal? Na sequência, a gente verifica uma geometria em campânula, com uma transição relativamente suave para o diâmetro final do duto do conduto forçado. Veja que esse conduto forçado aqui ele tem um certo diâmetro, vamos chamar de D1, é justamente esse diâmetro aqui que aparece nos nossos dados, 50 centímetros de diâmetro interno. Mas normalmente as tomadas de água para hidrelétricas, elas começam com uma extremidade de diâmetro maior, fazendo a transição para o diâmetro final do duto. São entradas em campânula, normalmente em campânulas ou em forma de boca de sino, conforme nós podemos verificar aqui. Aqui a gente teria a geratriz inferior da tubulação de adução da tubulação do conduto forçado. Aqui a gente teria a geratriz superior da tubulação, que tem ali o diâmetro D. Esse diâmetro D seria o nosso D1 no nosso problema, certo? Então aqui seria a geratriz superior da tubulação, aqui nós teríamos a tubulação do conduto de adução. Aqui nós temos uma transição suave em forma de boca de sino ou campânula, né? Uma transição em campânula que vai fazer essa transição de diâmetro da tomada de água até a entrada, normalmente ela abre aqui para baixo também, até a entrada da tubulação adutora. Qual é o papel dessa entrada suave? É justamente reduzir as perdas de cargas localizadas na entrada, certo? Fazer com que essas perdas de cargas localizadas na entrada
sejam perdas de cargas pequenas. Então, o fluido ele é direcionado de uma maneira mais suave para a entrada da tubulação adutora, e com isso há uma redução das perdas de cargas localizadas. Certo, pessoal? Então, esse tipo de singularidade, essa entrada em campânula, que é essa forma de boca de sino, tem esse papel aí. Lógico que, por ser uma singularidade, também causará ali uma certa perda de carga localizada, certo? Essa perda de carga localizada, ela pode ter o seu coeficiente de queda de pressão, no caso, esse coeficiente de queda de pressão é o próprio K da fórmula, o coeficiente de perda de carga localizada, vamos chamar aqui, em vez de C, de K, é o que a gente vem chamando, né, ao longo dos nossos exercícios. Ele vai depender muito também da posição da comporta, dessa comporta de controle que nós temos aqui, certo? Então, ó, o que ele chama aqui de tipo 1, por exemplo, comporta tipo 1, vamos mostrar aqui, ó, ele tem curva, por exemplo, a comporta tipo 1. A comporta tipo 1 é aquela comporta situada bem na entrada da boca do sino, bem na entrada da campana. As comportas que são situadas imediatamente depois da campânula, dependendo da sua posição relativa em relação ao diâmetro do tubo, são classificadas como tipo 2, 3 e 4. A 2 mais próxima do conduto forçado, a 3 caminhando mais para a entrada da campânula. Veja que aqui seria a posição da comporta 2, aqui da comporta 4 e aqui da comporta 3, das ranhuras dessas comportas. Da comporta 1, a ranhura é bem aqui na entrada, bem na entrada da campânula, certo? Nós vamos considerar que esse nosso problema, essa ranhura seja na entrada da campânula, conforme a gente vê aqui. Nos outros casos, as ranhuras seriam aqui, ó, nessas posições aproximadamente, tá? Então, considerando uma comporta tipo 1, nós vamos entrar aqui no gráfico dessa comporta tipo 1 e vamos fazer nossa obtenção do coeficiente de perda de carga localizada. Veja que nós precisamos aqui de uma relação L sobre D, onde L é o começo da campânula, né? Veja aqui que o L está marcado, L sobre D está marcado aqui como 0, essa posição é o começo da campânula. Então, à medida que nós nos deslocamos para o interior do conduto forçado, essa relação L sobre D, ela vai aumentando. D é o diâmetro interno do conduto adutor, tudo bem? Então, vamos considerar, por exemplo, que a nossa relação L sobre D da campânula, para se ter uma noção do tamanho dessa campânula, seja, por exemplo, um valor igual a, vamos supor, 1.2. 1.2, tá? Então, nós temos nesse problema um L sobre D 1.2, o L um pouquinho maior do que o diâmetro interno da tubulação. Nesse sentido, a gente entra aqui no valor de L sobre D, 1.2, vamos buscar a curva da comporta tipo 1, veja que a curva é contínua, conforme nós mostramos aí nesse gráfico, tá? Aqui é a curva da comporta tipo 1, e a gente entra no gráfico para obter qual é o valor ali do nosso coeficiente de perda de carga localizada para a entrada em campânula. Então, a gente teria ali um coeficiente de perda de carga localizada, aqui ó, 1 a 1.2, então aqui normalmente 1.1, mais ou menos 1.04, certo? Então, nós teríamos ali um valor de 1.04 para esse coeficiente de perda de carga localizada na campânula. Ainda estamos na região da tomada de água, certo? Saindo da tomada de água, a gente já entra no duto propriamente dito, no conduto forçado. Mas é muito importante que se tenha, antes da turbina, uma certa válvula. Essa válvula ela não foi apresentada aqui nessa figura e nós vamos acrescentar, tá? Essa válvula ela tem o papel de normalmente bloquear ou liberar rapidamente o escoamento quando são necessárias operações, por exemplo, de manutenção da turbina. Então, vamos considerar aqui ó, a existência de uma válvula, que é uma válvula de serviço, certo? Então, uma válvula. Por exemplo, quando é necessário fazer alguma manutenção da turbina, essa válvula é fechada. Além de fechamento da válvula, a gente tem o fechamento também da comporta na entrada da tomada de água, certo? Então, essa válvula ela atua como um elemento a mais de segurança, seria isso. Ela não serve muito para regulagem de vazão, para a gente aumentar ou diminuir a vazão, não. Ela funcionaria totalmente aberta ou totalmente fechada, certo?
Os tipos de válvulas mais utilizados nessas aplicações são válvulas esféricas, de gaveta ou de globo. A de globo ela já atuaria ali numa certa regulagem de vazão. Nós podemos também considerar válvulas de borboleta, válvulas borboleta, que é aquelas que, em função desse ângulo de abertura, elas permitem maior ou menor passagem de fluido, certo? Nós temos aqui, então, comprimentos equivalentes dessas válvulas, aqui um método de comprimentos equivalentes. No caso da válvula borboleta, o coeficiente de perda de carga localizada. Vamos considerar nesse problema que a gente trabalha aqui com a válvula esférica, certo? Então, no nosso problema, nós vamos considerar que essa válvula de segurança é uma válvula esférica, portanto, com um comprimento equivalente de 3 vezes o diâmetro. Vamos ficar atentos que nas outras singularidades nós utilizamos o coeficiente de perda de carga localizada. No caso da válvula, nós estamos utilizando o comprimento equivalente, portanto, essa informação ela deverá ser embutida lá na fórmula universal da perda de carga para que a gente faça o cálculo da perda de carga no trecho. Tá? Seguindo, temos ainda as curvas. As curvas não aparecem na tubulação adutora, mas vai aparecer aqui na tubulação de sucção uma curva próxima da curva de 90 graus. Então, nós teríamos aqui uma curva próxima, né, com uma angulação próxima de 90 graus, produzindo essa mudança de direção do escoamento em aproximadamente 90 graus. Então, nós vamos considerar aqui a curva na tubulação de sucção. De acordo com os dados, dependendo do ângulo, nós temos os coeficientes de perda de carga localizada. Como o nosso ângulo é maior que 45 graus, vamos trabalhar com o coeficiente de perda de carga localizada na curva de 0,13. Nós estamos nessa situação porque a nossa curva é uma curva de 90 graus. Ela produz mudança de direção do escoamento em 90 graus, certo? Ainda temos que considerar algumas situações. Normalmente, na saída da tubulação de sucção, ela também ocorre na forma de um alargamento gradual. Não é exatamente uma campânula, como a gente observa na tomada de água, mas imediatamente antes do canal de fuga, a tubulação de sucção ela vai abrindo o seu diâmetro. Então, ela tem um diâmetro que vai se alargando. O papel disso é reduzir novamente as perdas de cargas localizadas nesse trecho, que no caso de sistemas de turbinas é o trecho mais crítico, porque é o trecho onde nós temos as menores pressões. Então, esse aumento gradual do diâmetro na saída acaba reduzindo essas perdas de cargas localizadas, fazendo com que as pressões nessa região não sejam pressões tão baixas assim, certo? Bom, esse tipo de transição também vai produzir ali uma certa perda de carga localizada, e aqui é a informação que nós temos. Um alargamento gradual tem o objetivo de desacelerar o fluxo em direção ao canal de fuga, certo? Ela é considerada aqui no nosso problema com um K igual a 0,3. Então, nós vamos considerar para ela um K igual a 0,3. E, finalmente, temos a saída de canalização, né? Vamos lembrar que o fluido sai com muito turbilhonamento dessa região, da região de sucção. Então, ele sai aqui na forma de um jato aprisionado. Então, há muito turbilhonamento, principalmente devido aqui na região de expansão do fluido. Veja que o fluido está aprisionado aqui na tubulação de sucção, e quando ele encontra o canal de fuga, ele sofre uma certa expansão. E essa expansão é edificada até em turbilhonamento aqui na superfície. Tá? Então, quando a gente vai na hidrelétrica, a gente verifica aqui na superfície do canal de fuga, imediatamente depois da casa de máquinas, muitos redemoinhos, muito turbilhonamento, que é em função da saída de água da tubulação de sucção no canal de fuga. Então, nessa expansão também haverá perda de carga localizada que nós vamos considerar, certo? Nesse caso, nós vamos considerar um coeficiente de perda de carga localizada, que a literatura pede para a gente considerar de 1. Então, temos aí diversas singularidades que a gente vai trabalhar com elas ao longo do nosso problema. Feita esse comentário inicial, nós vamos partir para a solução do problema propriamente dito. A solução desse problema propriamente dito, ele acaba passando pelo desenho da linha de energia antes e depois da turbina, certo? Então, nós vamos desenhar a linha de energia no duto adutor, vamos desenhar a linha de energia no duto de sucção.
antes e depois da turbina. Então, nós temos aqui o eixo da turbina, essa é a região do eixo da turbina. E a pergunta que nós fazemos é, se fôssemos escrever a equação de Bernoulli nesse sistema, onde ela começaria? Ela começaria no nível de água no reservatório, na superfície livre do reservatório. Esse seria, para o nosso caso, o ponto 1. E a linha de energia, ao passar o fluido, ao passar pela grade, ao passar pela comporta, ao passar pela entrada de água em campânula, ao sofrer perda de carga distribuída no duto, isso vai produzir uma queda da linha de energia do escoamento, porque parte da energia do fluido será dissipada. Portanto, pessoal, a linha de energia do ponto 1 até a região da turbina, até o eixo da turbina, ela sofrerá ali um certo decaimento. É lógico que um decaimento tão abrupto como eu estou mostrando aqui seria péssimo, porque a turbina teria pouca possibilidade de retirar energia desse escoamento. O que é importante é que esse escoamento, que esse decaimento da linha de energia seja o mínimo possível. Ele não é zero, né? Nós não teríamos uma linha de energia horizontal, isso só vai acontecer se nós não tivéssemos escoamento dentro desse duto. Como o fluido precisa escoar, essa linha de energia precisa decair, mas esse decaimento ele não pode ser um decaimento muito grande, certo? Então eu vou desenhar aqui esquematicamente esse ponto final da nossa linha de energia, mas a gente tem que ficar atento para o seguinte, ó. Essa linha de energia ela chega na região do eixo da turbina numa cota menor do que a cota do ponto 1. Então, se nós compararmos a cota do ponto 1 com a cota de chegada da linha de energia, a cota de chegada da linha de energia é uma cota menor. Então, eu vou tracejar isso aqui para a gente destacar melhor essa diferença de cotas entre o ponto 1 e o ponto de chegada, a cota de chegada da linha de energia na região da turbina. Agora eu pergunto para vocês, quanto que vale esse decaimento aí, pessoal? Esse decaimento, vamos chamar aqui, ó, dessa distância. Quanto vale essa distância aqui? De quanto é esse decaimento? Essa é a primeira pergunta que a gente faz. Esse decaimento é a somatória de todas as perdas de cargas verificadas no trecho 1, no trecho que nós estamos chamando de trecho de adução, certo? Nesse somatório estão embutidas as perdas de cargas distribuídas na tubulação e a perda de carga localizada na tubulação. As perdas de cargas localizadas ao longo dessa linha de tubulação. Tudo bem? Bom, se nós medirmos aqui, por exemplo, o eixo da turbina, né, a posição do eixo da turbina, deixa eu só mudar de cor aqui para o azul novamente, ó, temos aqui essa posição da turbina, que seria a cota da turbina, não é o eixo, né, porque o eixo dessa turbina é um eixo vertical. Temos aqui a cota da turbina, e se nós observarmos a cota da turbina, nós teremos aqui ó, a energia disponível pelo escoamento imediatamente antes da chegada do fluido na turbina, certo? Essa energia nós chamaríamos aqui de HE. A energia disponível pelo escoamento imediatamente antes da entrada da turbina. Lógico, nós estamos medindo essa carga energética em relação à cota da turbina, certo? Bom, seguindo a nossa análise, lá no canal de fuga, a linha de energia ela vai atingir um certo ponto, e o ponto que ela irá atingir é o ponto situado na superfície livre da água, do canal de fuga, certo? Esse ponto nós vamos chamar aqui de ponto 2. Ou seja, pessoal, o escoamento, ao sair do reservatório e entrar no duto de adução, ele perderá energia, ele sofrerá uma perda de carga. Dentro da turbina, a turbina retirará uma grande quantidade de energia desse fluido, mas esse fluido ainda terá energia suficiente para chegar ao canal de fuga, certo? Portanto, a linha de energia da turbina até o ponto 2 também será uma linha de energia que sofrerá aqui um decaimento. Lógico, quanto menor o decaimento, melhor. Nós vamos desenhar aqui um decaimento que pelo menos seja visível para nós, certo? Então, a linha de energia ela sofrerá um decaimento da região da turbina até chegada no canal de fuga. Se nós fizermos essa mesma análise que foi feita no caso anterior ali, ó, esse decaimento ele vai ser equivalente à perda de carga verificada na tubulação de sucção.
Vou tracejar essa linha cinza para a gente ilustrar aqui. Vamos tracejar. Então, esse valor que eu vou destacar aqui em laranja seria equivalente à perda de carga verificada na tubulação de sucção. Esse valor aqui em laranja. Tá? Então, isso aqui é o somatório da perda de carga no trecho 2, no trecho de sucção. E vejam também que o fluido tem disponível na saída do escoamento, né, uma certa carga energética que é HS. Então, aqui em preto seria a carga energética disponível pelo escoamento imediatamente na saída da turbina, ou seja, o fluido entra na turbina com a carga HR em relação à cota da turbina e sai com a cota HS, que seria a cota de saída da linha de energia, tá? Com a carga energética HS medida em relação à cota da turbina. Agora, o que é importante é o que a turbina consegue extrair do fluido. Qual é a carga energética que a turbina conseguirá extrair do fluido? É justamente a diferença, conforme nós vimos na teoria, entre o HE e o HS, certo? Essa carga energética aqui, ó, que é o decaimento de energia na região da turbina, portanto, o que a turbina consegue extrair do escoamento, é o que nós chamamos aí de queda útil da turbina, o valor de HU. Certo? Bom, então o fluido sofrerá uma perda de carga na tubulação de adução, sofrerá uma grande perda de carga na região da turbina, essa perda de carga HU é o que a turbina retira do escoamento para gerar energia elétrica, e ainda sofrerá uma perda de carga para chegar no canal de fuga. É justamente analisando essa linha de energia que nós vamos montar a solução base do nosso problema, ou a equação base do nosso problema. Vamos a ela. Primeira coisa é determinar o valor da queda bruta do nosso sistema, certo? A queda bruta do nosso sistema é o desnível topográfico entre o nível de água montante e o nível de água jusante, ou seja, o nível de água no reservatório e o nível de água após o reservatório. Então, nós teríamos aqui o valor NA1 menos NA2. Vamos observar que lá em cima, no enunciado do nosso exercício, nós já temos as cotas NA1 e NA2, portanto, nós conhecemos a queda bruta do nosso sistema, certo? Nós podemos escrever assim, ó, a queda bruta do nosso sistema, conforme aí o desenho do nosso esquema, ele vai ser a somatória das perdas de cargas verificadas no primeiro trecho, mais a queda útil da turbina, mais somatório das perdas de carga verificadas no trecho de sucção. Somatório das perdas de cargas verificadas aqui no trecho de sucção. Veja que as perdas de carga somadas com o valor de HU vão dar justamente a diferença de nível entre o ponto 1 e o ponto 2. Portanto, vão ser justamente iguais à queda bruta do nosso problema. Então, essa vai ser a solução base do nosso problema, certo? Veja que o primeiro membro é conhecido, o valor da queda bruta é um valor conhecido. Então, o que nós temos que fazer? Escrever o segundo membro deixando em função da vazão turbinada, certo? Então, é deixar todo o nosso segundo membro em função da vazão turbinada. E para isso, vamos trabalhar aqui com a primeira parcela que vai ser aí a queda útil do nosso sistema. Vai ser a partir dela que a gente vai começar a montar a solução. Veja que nós temos aqui no nosso problema um dado adicional. Olha aqui. O escoamento ele tem que transferir para a turbina uma potência de 100 kW. Que potência é essa, pessoal? É a potência que o escoamento repassa para a turbina. Vamos lembrar que aqui a gente tem o escoamento, a gente tem a turbina e tem o gerador. O escoamento vai repassar uma energia para a turbina repassa a energia para o gerador gera essa energia, transmitindo, levando lá para as linhas de transmissão, certo? Então, os 100 kW estão justamente aqui nessa ponta do fluxograma, o escoamento transmitindo uma potência de 100 kW para a turbina. Essa potência de 100 kW que o escoamento fornece para a turbina, conforme nós vimos, ela pode ser calculada de acordo com a queda útil do nosso problema, certo? Então, essa potência aí, ó, vamos chamar aqui essa potência de POT, ela vai ser igual a gama vezes o Q vezes o valor de HU,
certo? Esse valor aqui é um valor conhecido, ó, é 100 kW. Então, portanto, 100 vezes 10 a terceira watts. Que vai ser igual a gama, é o peso específico do fluido, certo? Vamos lembrar que em água em temperatura ambiente, gama 9.810 newtons por metro cúbico. Então, esse valor de gama, o peso específico do fluido, é conhecido. O Q não é conhecido. E o HU ainda também não é conhecido, certo? Mas o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos isolar o HU dessa forma e deixá-lo em função da vazão, tá? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é o seguinte, ó, dizer aqui que HU é igual a essa potência, que seria aí 100 vezes 10 a terceira watts, tudo isso dividido por gama vezes Q. Veja, então, que escrevemos o HU, a primeira parcela da equação, como uma função de Q, certo? Então, o HU, ele é uma função de Q. Vamos guardar essa equação também, porque vamos utilizá-la aí futuramente, tá? Para fazer a nossa solução. Então, veja que essa parcela aqui, HU, ela acabou de ser escrita como uma função da vazão turbinada. O que nós temos que trabalhar agora são com as perdas de cargas verificadas ao longo dos trechos adutor e do trecho de sucção, certo? Então, vamos trabalhar agora com o trecho de adução, conduto forçado de adução. Esse conduto forçado de adução, ele terá ali algumas singularidades, aquelas que nós listamos, certo? E essas singularidades, elas terão a sua perda de carga calculada em função ou do K ou em função do comprimento equivalente. Então, é isso que a gente tem que dissociar aí nessa região. Mas, primeiramente, vamos escrever que a velocidade de escoamento nesses condutos, ela vai depender da vazão. Portanto, nós vamos tentar relacionar a velocidade com a vazão nos diferentes trechos, certo? Então, vamos fazer aqui, ó, inicialmente, um somatório das perdas de cargas localizadas no nosso trecho, mas levando em conta o K, o coeficiente K de perda de carga localizada, certo? Então, veja, nós temos ali a perda de carga localizada que ocorre inicialmente na entrada com grade 1.1, depois na comporta 0.2, certo? Então, vamos anotar aqui quais são esses valores. Então, 1.1, esse seria o coeficiente de perda de carga localizada na grade, certo? 0.2 na comporta aberta. Depois, 1.04, que é aquele coeficiente de perda de carga localizada que nós anotamos em função daquele gráfico na região da boca de sino, da entrada em campânula, certo? Então, o coeficiente de perda de carga localizada de 1.04. Veja que a outra singularidade lá na tubulação do som que causa essa perda de carga localizada é uma válvula esférica, só que essa perda de carga é calculada em função do comprimento equivalente. Então, nós não vamos listar essa singularidade aqui, tá? Então, isso aqui vezes a velocidade V1 ao quadrado sobre 2G. Tudo bem, pessoal? Veja que essa velocidade V1, ela pode ser calculada em função da vazão, tá? Então, ó, nós vamos escrever assim, ó, em que a velocidade V1, ela é a vazão turbinada dividido pela área do conduto 1, a área interna do conduto 1. Portanto, Q dividido por π d1 ao quadrado sobre 4. Veja que, mais uma vez, nós conseguimos, então, relacionar a perda de carga com a vazão, uma vez que ela é computada em função da velocidade V1, certo? A vazão é a nossa variável-chave, a variável final que o exercício pede para que a gente calcule aí, tá? Então, dessa maneira, nós somamos as perdas de cargas localizadas utilizando aí o coeficiente de perda de carga localizada, utilizando o método do coeficiente de perda de carga localizada, tá? Nós vamos também somar as perdas de cargas distribuídas,
né? E a perda de carga localizada pelo método de comprimento equivalente. Então, o que nós vamos fazer aqui? Ó? Nós vamos calcular a perda de carga distribuída nesse trecho, mais a perda de carga localizada na válvula, que é uma válvula esférica. Nesse caso, nós vamos utilizar o comprimento equivalente, tá? E, para isso, utilizamos a fórmula universal, FLDV ao quadrado sobre 2G, onde L agora é o L1, que é o comprimento real da tubulação adutora, comprimento aqui, segundo os dados do nosso problema, de 25 metros, certo? Mas vamos somar ainda o comprimento equivalente da nossa válvula, na válvula esférica, 3 vezes o diâmetro, certo? Então, um comprimento equivalente de 3 vezes o diâmetro. Então, mais esse comprimento equivalente de 3 vezes o diâmetro D1, dividido por D1, vezes V1 ao quadrado sobre 2G. Tudo bem, pessoal? Veja que V1 também é calculada lá em função da vazão. Então, quando nós agrupamos essas duas equações, quando nós agrupamos aqui essas duas equações somadas vão nos dar a perda de carga total verificada na tubulação adutora, uma tubulação que conduz a água para a entrada da turbina, certo? Então, o somatório de perda de carga no trecho 1, ele vai ser justamente igual a esse somatório do ΔHL, calculado lá com o coeficiente de perda de carga localizada, mais o ΔHL, a perda de carga localizada na válvula, mais a perda de carga distribuída no trecho. Tem dúvidas aqui, pessoal? Podemos seguir? Onde a perda de carga na válvula e a perda de carga distribuída elas são calculadas numa tacada só, utilizando aqui o método de comprimentos equivalentes, certo? Feito isso, a nossa análise passa a ser agora a análise do trecho de sucção, a análise do trecho de sucção. Então, nós acabamos de equacionar essa parcela aqui, ó. Vamos chamar de parcela 2, certo? Então, nós teríamos aqui, por exemplo, a equação 1, vamos anotar que essa seria a equação 1, referente a essa parcela. Essa aqui seria a equação 2, referente a essa parcela aqui, certo? Bom, feito isso... Professor, rapidamente, eu fiquei com uma dúvida. O método que o senhor escolheu para usar tanto o K quanto a L equivalente pela tabela que foi dado? Foi pela tabela, pelos dados que nós temos no problema, certo? Então, as tabelas que o problema nos forneceu, eu colei aqui algumas tabelas da literatura utilizadas para problemas de turbina, né? Então, são esses os dados que nós temos. Então, a maioria deles nós temos dados dos valores de K, mas eu optei aqui, para a gente poder trabalhar com os dois métodos, tanto do K quanto do comprimento equivalente, por usar uma válvula esférica, cujo dado foi dado em função do comprimento equivalente, tá? Mas se você começar a pesquisar na literatura, você também vai encontrar valor de K da válvula esférica. Eles também são disponíveis na literatura. Eu trabalhei aqui de propósito para que a gente pudesse mesclar o cálculo do K com o K e o método do comprimento equivalente num problema só. Então, os dois métodos sendo aplicados num só problema. Senão, eu poderia, por exemplo, usar a válvula aqui de borboleta e usar o K. E a gente só usaria o método do K no cálculo, tá? Então, a escolha da válvula esférica foi meio proposital para que a gente pudesse trabalhar com os dois métodos nesse problema. Tudo bem? Mas você pode optar. Na prática, você pode optar. Eu quero fazer o cálculo só com K, eu quero fazer o cálculo só usando o método de comprimentos equivalentes, ou eu posso fazer o cálculo mesclando os dois métodos. Tudo bem? Tá bom, obrigada, professor. Na verdade, não existe um método melhor do que o outro. Ambos são métodos aceitos em problemas de dimensionamento, tanto de comprimento equivalente quanto o método do K, para calcular essas perdas de cargas localizadas, certo? Aqui a gente não vai dizer, esse é bem melhor do que o outro, não tem. Ambos os métodos são aceitos, tá bom? Então, aqui nós estamos usando os dois métodos num problema só. Eu não sei se respondi essa sua dúvida, respondi? Respondeu sim, obrigada, professor. Tá bom.
Tudo bem, pessoal, então nós analisamos aí o trecho adutor, né, montando a equação 2, e a nossa função agora é montar a equação 3, que calcula aí a soma das perdas de cargas no segundo trecho, somatório de delta H2. Ao somarmos as três parcelas, a gente tem o valor da queda bruta e a gente consegue resolver o nosso problema a partir daqui, certo? Então, nós vamos trabalhar agora no trecho de sucção. Então, vamos fazer aqui uma análise do trecho de sucção, conduto de sucção. Muito bem, lá no conduto de sucção, nós vamos seguir aqui, para o problema ficar mais ou menos organizado, né? O mesmo critério de cálculo, a mesma sequência de cálculo que nós adotamos no conduto forçado adutor.